Por que será que tanta gente no Brasil estuda um idioma por anos e, mesmo assim, sente que não consegue falar? A resposta para isso não é uma falha pessoal, sabe? Tá na nossa história. Vamos mergulhar nisso para entender por que, num país com tantas origens diferentes, o multilinguismo foi, de certa forma, silenciado. Essa frase soa familiar para você? Se sim, a primeira coisa a se saber é: a culpa não é de quem sente isso. Essa frustração é uma experiência coletiva, partilhada por milhões de pessoas. E as raízes disso, olha, estão muito mais profundas do que se pode imaginar. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. E para respondê-la, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, para um Brasil que soava muito, mas muito diferente do que a gente conhece hoje. Vamos imaginar um cenário. Antes da década de 30, o Brasil tinha um som diferente. Pensa só, cidades inteiras no sul do país, onde o alemão ou o italiano eram a língua do dia a dia, do comércio, das escolas. Em São Paulo, bairros inteiros conversavam um japonês. Era um verdadeiro mosaico de vozes, uma realidade bem distante da nossa. E o ponto-chave é esse aqui: ser bilíngue não era coisa de elite, não. Era um processo orgânico, natural, que fazia parte da sociedade. As crianças cresciam aprendendo a língua dos pais em casa e o português na convivência com a comunidade. Elas se tornavam bilíngues de forma funcional, sem esforço. Só que esse Brasil de muitas vozes estava prestes a ser calado. Com a chegada do Estado Novo, de Getúlio Vargas, uma nova e perigosa ideologia nacionalista começou a ganhar força. A ideia, na época, era forjar uma identidade brasileira única, coesa, homogênea. E nesse projeto político, a diversidade de idiomas, que antes era só uma característica cultural, passou a ser vista como um problema, uma ameaça à integridade da nação. Uma nação forte fala uma única língua. Essa frase se tornou a política oficial do governo. De repente, unidade nacional virou sinônimo de unidade linguística. Uma decisão com consequências, assim, devastadoras que a gente sente até hoje. E essa ideologia virou lei. O Decreto-Lei de 1939 não era só simbólico, não. Ele literalmente criminalizou o uso público de qualquer língua que não fosse o português. Escolas comunitárias foram fechadas, livros e jornais foram queimados. De um dia para o outro, falar a própria língua se tornou um crime. A partir daí, o que estava no papel se transformou numa campanha de repressão mesmo, na prática. O objetivo não era só promover o português, mas sim erradicar as outras línguas através do medo e da vigilância constante. A repressão começou em 1939, mas ficou muito mais intensa com a Segunda Guerra Mundial. Falar alemão, italiano ou japonês, as línguas das nações do eixo, passou a ser visto como um ato de traição. E mesmo depois que as leis foram revogadas, lá em 45, o medo que elas plantaram continuou, ecoando por gerações. E a violência era real. Não era uma simples recomendação. Estamos falando de prisões por conversar na língua materna na rua, de humilhações públicas, da queima de acervos culturais. E o mais assustador, as pessoas eram incentivadas a vigiar e a denunciar os próprios vizinhos. E aqui está a consequência mais trágica de todas. O medo saiu da esfera pública e entrou dentro de casa. Para proteger os filhos de perseguições futuras, pais e avós tomaram a decisão dolorosa de não ensinar a sua língua materna para eles. E assim, em uma única geração, a corrente do bilinguismo natural foi quebrada. Ok, agora vamos conectar essa história toda com o presente. Como é que esse trauma coletivo, essa memória de perigo associada a falar outra língua, se manifesta hoje em dia, especialmente nos ambientes de aprendizagem, né? O Brasil não perdeu só palavras ou sotaques, perdeu milhões de falantes bilíngues que teriam surgido naturalmente. E no lugar, o país herdou uma cicatriz cultural, uma ansiedade, uma vergonha muito profunda ligada ao ato de falar outra língua. A ligação é direta. A pessoa que entende tudo, mas simplesmente trava na hora de falar, é o eco do medo de se expor. A obsessão pela gramática perfeita vira um escudo contra o julgamento. A vergonha do sotaque é a herança da ideia de que a identidade original precisava ser escondida. Isso não é só timidez, é uma resposta traumática que foi herdada. Pensa bem, em muitas culturas, ter sotaque é uma marca de identidade. É a prova de que alguém pertence a mais de um universo cultural.
Já no Brasil, por causa de toda essa história de repressão, o sotaque muitas vezes é visto como uma falha, um sinal de que a pessoa não atingiu uma perfeição que, vamos ser sinceros, nem existe. O medo de falar, a vergonha do sotaque e até aquela crença de que aprender uma língua é um dom para poucos, todas essas barreiras psicológicas não surgiram do nada. Elas são heranças diretas daquela época em que ser bilíngue deixou de ser algo natural para se tornar algo perigoso. Então, o que a gente faz com essa herança toda? Bom, reconhecer a origem desse medo já é o primeiro passo. Agora, vamos ver como a gente pode começar a transformar essa narrativa e, finalmente, recuperar as nossas vozes. O caminho para a superação não passa por decorar mais regras de gramática, e sim por uma mudança de mentalidade. A gente precisa criar ambientes, seja na sala de aula ou estudando por conta própria, onde errar é seguro, é bem-vindo, onde a língua é vista como uma ponte para se comunicar e se expressar, e não como uma prova de performance. E para a gente fechar, essa ideia é fundamental. O desafio para quem aprende uma língua no Brasil vai muito além de aprender vocabulário. É um processo de superar um medo cultural muito profundo. É reaprender que a nossa voz, seja em qual língua for, merece ser ouvida sem medo. E reconhecer essa história é o primeiro passo para, finalmente, quebrar esse silêncio. O futuro te espera. A Eutio te prepara.